Glória a Deus, bom dia! Muito bom a gente começar mais uma semana, né? Diante do Senhor. Nós vamos começar uma nova série hoje, chama Até que Ele Venha. Diga comigo, Até que Ele Venha. Abre comigo aí, segunda carta que Paulo envia para Timóteo, segunda Timóteo, no capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do versículo de número 6. Essa é uma carta que Paulo envia para Timóteo, que é um filho dele na fé, e nesse momento aqui um companheiro de jornada, um companheiro ministerial, ok? Então é uma carta de Paulo a Timóteo. Diz assim, é um texto lindíssimo, emocionante, que diz, 2 Timóteo capítulo 4, verso 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Mas também a todos os que amam a sua vinda. Presta atenção que, como eu disse, nós estamos lendo um texto que é uma carta, ok? É uma carta de Paulo a Timóteo. Então Timóteo, um filho na fé, um companheiro ministerial, e Paulo está dando várias orientações para Timóteo de como ele deve proceder no ministério, nas igrejas que ele está pastoreando, nas igrejas que ele vai plantar, como que ele deve proceder. E aí termina de uma forma bastante emocionante. Muito emocionante, porque Paulo está basicamente falando para Timóteo, provavelmente essa seja a minha última carta. Timóteo, provavelmente essa seja a última vez que nós vamos nos falar aqui. Porque Timóteo, eu sei que a espada está próxima do meu pescoço. Eu sei que em breve eu serei executado. E este eu sei pode ser um eu sei na lógica, estou vendo ali que o pessoal está se movimentando para me condenar, e pode também ser um eu sei no espírito, o Senhor já está me dizendo que está acabando e que eu vou me encontrar com Ele. Então Ele está dizendo o seguinte: quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação. O que é libação, gente? Era um líquido que era derramado em cima do cordeiro, quando o cordeiro era sacrificado lá no templo, no Antigo Testamento. Quando o cordeiro era sacrificado, eles jogavam um líquido em cima do cordeiro, que fazia com que subisse o cheiro. Sabe que o pessoal, quem aqui já teve lanchonete, faz isso, né? Quando abre a lanchonete, já põe um bacon na chapa, para já ir subindo, né? Então, era um líquido jogado em cima do cordeiro para que subisse aquele aroma da gordura sendo queimada. Então, presta atenção nisso, só abrindo um parênteses aqui. Ninguém aqui vai ser sacrificado como cordeiro, porque o Cordeiro de Deus já morreu para perdão dos pecados, amém? O que nós vamos ser jogados? Como um líquido em cima do cordeiro, para que o cheiro do seu sacrifício seja sentido por todos. Nós somos essa oferta de libação. Então ele ele está dizendo, eu já estou vazio, Timóteo. O que eu tinha para dar, Timóteo, eu dei. As cartas que eu tinha para escrever, eu escrevi. As igrejas que tinha para plantar, eu plantei. As pessoas que eram para evangelizar, eu evangelizei. Timóteo, eu proclamei tudo o que dava. Timóteo, está acabando o meu tempo. Já estou sendo oferecido por oferta de libação. O tempo da minha partida chegou. E aí ele diz essa frase belíssima, que a gente conhece: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Presta atenção nisso. Paulo fala para Timóteo então no seu leito de morte. Porque a pergunta aqui seria o seguinte: o que você falaria no seu leito de morte? Por exemplo, como Paulo aqui, falando com um filho, O que você falaria para os seus filhos? Então você sabe que está chegando, você sabe que está próxima a sua partida, e você vai ter uma última conversa com os seus filhos.
Aí você chama eles ao redor da cama. Talvez alguém já presenciou uma cena como essa, com um avô, com uma avó, com um pai, com uma mãe. Ele está ali ao redor da cama, e aí ele vai falar a última coisa para ele. O que você falaria? Qual seria a sua última orientação? Quais seriam as suas últimas frases? O que você falaria naquela hora ali? Provavelmente você falaria de algo que é muito caro para você, que é muito importante para você. O que Paulo fala no seu leito de morte? Na sua última carta, suas últimas palavras. Ele vai falar sobre aquele dia. Ele diz: Timóteo, não precisa nem ficar triste. Por quê? Porque me está guardada uma coroa de justiça que o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Timóteo, aquele dia, Timóteo. O que é aquele dia? Ele está falando sobre o retorno de Jesus. Ele está falando sobre a volta de Jesus. Ele fala: Timóteo, calma. Por quê? Porque tudo que eu vivi foi focado, olhando para aquele dia. Gente, na época aqui de Jesus, o que a maioria não conseguiu compreender sobre a vinda de Jesus é que a vinda do Messias é que ela aconteceria em duas partes. Isso é um mistério que estava guardado. O que os próprios discípulos tiveram muita dificuldade de entender no começo é que a vinda de Jesus aconteceria em duas partes, que ele dividiria a missão em duas partes. Ele veio já primeiro, há 2000 anos atrás, nascido de uma virgem, viveu uma vida perfeita e foi entregue como oferta pelos nossos pecados. Então ele ressuscita, agora glorificado, e ele é assunto aos céus e está sentado à direita de Deus. E ele disse: eu vou voltar, eu vou vir pela uma segunda vez. Então por que ele divide a sua vinda em duas vezes? A questão é que os judeus achavam que o problema na época deles aqui, século I, eles achavam que o problema que eles estavam vivendo se chamava os romanos. Então para você que está nos visitando aqui, o que acontece? O Israel foi dominado pelos romanos, conquistado pelos romanos. Os romanos então oprimiam Israel, e agora eles eram parte do Império Romano. Então eles tinham que ficar pagando impostos para os romanos. Tinha guardas romanos o tempo inteiro, e batiam neles, e espancavam, e cobravam os impostos. Então eles pensaram: qual é o problema que nós estamos vivendo? Os romanos. Então o Messias vai vir, e eles clamavam, gente, todo dia. Eles iam para o templo e a oração deles era dizendo: venha, Senhor, envia o Messias, envia o descendente de Davi para sentar no trono e governar sobre todas as coisas. Então eles estavam aguardando o Messias. Só que o que eles não entendiam? Que o problema não era os romanos. Porque Jesus vem e ele deixa claro: eu sou o Messias, eu sou o rei aguardado, eu sou o descendente de Adão, o descendente de Abraão, o descendente de Davi, eu sou aquele que vai sentar no trono eternamente. E aí eles pensaram: então bora, vamos formar esse exército para começar uma rebelião contra Roma, e você vai sentar no trono e vai governar tudo novamente. Mas o que eles não entendiam é que o problema não eram os romanos. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha que é o problema? O que você acha que é o problema? Qual é o problema? Qual é o verdadeiro problema? Qual é a raiz do problema? Posso te falar qual é o problema? Na verdade, posso te mostrar qual é o problema? Posso? Está preparado para ver? Não sei se você vai gostar. Pega o seu celular. Tem um aplicativo no seu celular que mostra o problema. Abre aí seu celular. Pega, pode pegar. Agora eu estou falando para você pegar, poxa. Você que está em casa, pega o celular aí, eu vou te mostrar. Tem um aplicativo. Podia renomear esse aplicativo para o problema. É o Instagram? Não. Instagram não é o problema. O verdadeiro problema. Abre aí. Na câmera do seu celular. Mas agora você vira. Tem um botão aqui, ó, que vira para a câmera do selfie. Olha lá o problema. Viu aí?
Tira uma foto do problema. Apontou para você, achando que o marido é o problema. Senhor, vem e resolve o problema. Ontem teve uma feira cultural lá na escola das crianças, e eles falam sobre a fome. E foi muito bonito, sim, eles falando sobre a fome e tal. E você sai de lá pensando, Senhor, precisa resolver esse problema. E apesar de ser um grande problema que nós precisamos, devemos nos envolver sobre a fome. Fome aqui na nossa região, eles mostraram os bairros da nossa região mais vulneráveis e tal. É um problema, mas não é o problema. Porque o problema... Aí à noite eu fui lá assistir esse filme, Som da Liberdade, você vê lá esse esquema de pedofilia e pessoas pegando crianças e abusando sexualmente, e criança de 5, 6 anos fazendo 5, 6 programas à noite, você fica assim, meu Deus, eu saí de lá atordoado. E o que vem no seu coração? Precisava acabar com todos esses pedófilos. E sim, cara. Precisamos nos levantar em relação a isso, falar sobre isso, criar mecanismos, ir lá, votar no conselho tutelar, né, quem vai liderar e tal. Nós vamos fazer. Mas qual que é o problema? Porque na primeira vinda Jesus veio focado no problema. Que não eram somente os romanos, mas que também era o povo de Deus. Porque o problema se chama pecado. O problema se chama pecado, que gera a morte. O problema está aqui. Então não adiantava ele expulsar os romanos. Por quê? Porque aqueles que fossem fazer parte do próprio governo deles estavam cheios do problema. Então ele vem na primeira vinda para resolver isso. Ele vem na primeira vinda, gente, como um cordeiro, para ser sacrificado para perdão e libertação dos pecados. Hoje, aqueles que estão em Cristo já não são mais escravos do pecado, mas estão libertos por causa do sacrifício de Jesus. Então na primeira vinda ele vem como um cordeiro. E é isso que eles não entendiam. Ele precisava resolver um problema antes. E aí ele diz o seguinte, ei, eu vou, e agora eu vou dar um tempo até eu voltar. Por quê, gente? Porque agora eu quero que vocês saiam por toda parte, proclamando a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Vocês vão sair agora em todas as nações, em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Vocês vão sair proclamando em todas as nações. Ei, boa notícia! O Filho de Deus veio e morreu no nosso lugar e nos libertou do pecado e da morte. O que você tem que fazer? Crer nessa notícia e ter Ele como seu Senhor. Então nós vamos por toda parte agora, pregando o Evangelho, em todas as cidades, em todas as nações, em todos os grupos, em todas as etnias. E ele diz em Mateus 24, quando este Evangelho do reino for pregado em todas as nações, então virá o fim. O que ele está aguardando, gente? Que a gente anuncie por toda a parte a solução do problema. E para que mais e mais pessoas possam desde já, antes que ele venha, se submeter ao seu senhorio. Então o que Paulo está dizendo aqui para a gente, ele está dizendo o seguinte, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé. Do que ele está falando? Ele está dizendo, eu fiz minha parte em proclamar a boa notícia em toda parte. E agora, que está chegando o meu dia, eu estou focado naquele dia, porque naquele dia eu vou receber uma coroa de justiça. Ele está dizendo, naquele dia eu vou ser verdadeiramente premiado, verdadeiramente recompensado. Eu não estive atrás de recompensa nessa vida, eu quero recompensa vindo das mãos do Senhor. Eu não quero bônus daqui, eu não quero promoção daqui, eu não quero prestígio daqui, eu quero aquilo que o Senhor tem para me entregar. Então eu estou focado, Timóteo, naquele dia, a volta de Jesus. E aí ele diz assim, presta atenção nisso. É interessantíssimo esse texto, porque ele fala, quanto a mim, de novo, já estou sendo oferecido por libação.
O tempo da minha partida chegou, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos. E aí a lógica do texto seria, não somente a mim, mas a todos que foram entregues como oferta de libação. Essa coroa não está só para mim, mas a todos que combateram o bom combate, mas a todos que completaram a carreira, mas a todos que guardaram a fé. Mas não é isso que ele diz. Ele diz, a coroa está reservada a mim, porque eu completei a carreira, eu guardei a fé, mas essa coroa também está reservada a todos que, o que diz aqui? Amam a sua vinda. O que ele está nos explicando? Ei, não se engane, a coroa não virá por aquilo que eu fiz simplesmente. A coroa virá o porquê eu fiz o que eu fiz. Por que eu fui entregue como oferta de libação? Por que eu combati o bom combate? Por que eu guardei a fé? Por que eu terminei a carreira? Eu fiz tudo isso porque eu amo a vinda do Senhor. Essa coroa está reservada a todos que amam a sua vinda. Meu amado, uma pergunta. Você ama a vinda do Senhor? Você ama a vinda do Senhor? Por que Paulo está falando sobre amar a vinda do Senhor? Presta atenção. Paulo não está falando sobre amar um evento. Isso é muito importante para nós aqui hoje e para a série desse mês. Paulo não está falando sobre amar um evento. Ai meu Deus, o retorno de Jesus. Vamos estudar tudo sobre o retorno de Jesus. Todas as teorias da conspiração. Vamos tentar dar um ano para aqui que ele vai voltar? Não! Porque o foco de Paulo não é um evento. O foco de Paulo é uma pessoa. O foco de Paulo é, eu amo a vinda do Senhor. Por quê? Porque vai ser um evento lindo? Não, é porque eu amo o Senhor. Eu amo tanto Jesus, que como que eu não fico na expectativa de Ele voltar e governar sobre todas as coisas? Não sei se você já viu aqueles vídeos. Então, tem um tipo de vídeo que se eu ver, me dá vontade de chorar. Se é instantâneo. Se eu ver esses vídeos, me dá vontade de chorar. Que é pai voltando de guerra. Você já viu esses vídeos? Que o filho está lá vendado, brincando. E aí o pai, fardado, né, chega por trás. E aí sei lá, 2, 3 anos lá na guerra e tal. E o pai chega e aí rela no menino. Aí o menino tira a venda. E aí ele corre e pula no pescoço do pai. E fica ali naquele abraço e chorando copiosamente. Aquele pai que ele tanto estava aguardando. Então você entende que não é, meu Deus, que evento maravilhoso. Não, o menino não quer que se repita o evento. O que ele estava aguardando com expectativa. Ele não ama o evento da vinda do Pai. Ele ama o Pai. O que Paulo está nos falando é o seguinte. Ei, o que me fez entregar minha vida como oferta? O que me fez combater o bom combate, o que me fez completar a carreira, guardar a fé, o que me fez aceitar açoites, naufrágio, o que me fez correr de cidade em cidade, passar fome, ser açoitado, quase morto, o que me fez conseguir suportar todas as tribulações, é que eu amo o Senhor e portanto eu amo a vinda do Senhor. Eu quero que Ele volte. E porque eu quero que Ele volte, eu entreguei tudo que eu tinha. É isso que Paulo está dizendo para nós. Agora, é interessante que ele faz exatamente um contraponto. Olha o que diz em Timóteo 4, aí o versículo 9. Vai um pouquinho para frente só. Um pouquinho para frente. O próximo versículo, né? Então ele diz assim, olha, vou ler o 8 para vocês. Ó. Agora... me está reservada a coroa de justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda.
Então, aqueles que amam a vinda do Senhor. Aí o verso 9. Procure vir logo ao meu encontro. Verso 10. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Olha o contraponto que ele faz para a gente. A coroa de justiça está reservada a todos que amam a vinda do Senhor. Na sequência ele fala, venha logo, eu estou sozinho, porque Demas, amando este mundo, me abandonou no meio da jornada. Ele não terminou a carreira, ele não guardou a fé, ele não combateu o bom combate. Por quê? Porque ele não ama a vinda do Senhor. Porque ele ama mais este mundo do que a vinda do Senhor. E a pergunta para a gente hoje aqui é, quem somos nós aqui? Nós somos como Paulo e como tantos outros que amaram e amam a vinda do Senhor, ou nós somos mais parecidos com Demas? O que você ama mais? Esse mundo ou ao Senhor? Qual é a sua grande expectativa? E, gente, o que é amar? Okay? Eu acho que tem bastante gente aqui nos visitando e para a gente fala sempre disso, mas deixa eu te falar, o que é esse amar aqui na Bíblia? Esse amar aqui na Bíblia, eu poderia usar a palavra, por exemplo, preferir. Preferir acima de tudo. O que você prefere acima de tudo? O que está em primeiro lugar na sua vida? Outra forma de olhar para esse amar é, onde eu coloco a minha esperança e satisfação? Ele está dizendo, tem uma coroa reservada a todos que preferem o Senhor acima de tudo. Há uma coroa reservada para todos que colocaram sua esperança e satisfação na vinda do Senhor. E ele está dizendo, mas Demas me abandonou, porque ele colocava sua esperança e satisfação neste mundo. Porque no momento em que apertou, ele saiu fora. No momento que pisaram no pé dele, ele saiu fora. O momento em que Deus não fez o que ele achou que Deus deveria fazer com a empresa dele, Demas saiu fora. Porque ele amava mais esse mundo do que a vinda do Senhor. Sabe, a pergunta que fica é, quem nós somos, Paulo ou Demas? Agora, não responda com suas palavras. Deixa o seu estilo de vida responder para a gente. Quem nós amamos mais? Como que a minha vida responde a isso? Por exemplo, me mostra a sua agenda. Me mostra como você empenha as suas horas. E isso vai responder, Paulo ou Demas? Paulo ou Demas? Eu sei que nós estamos cantando aqui como Paulo, mas nós saímos daqui na segunda, vivemos como Demas, gente. Mostra a sua agenda. E como você decidiu empenhar as suas horas. A sua esperança está nesse mundo? Ou sua esperança está naquele que virá para colocar todas as coisas no lugar? Minha agenda. Mostre-me quais são as suas angústias. Quais são as suas angústias? Se a gente sentasse aqui e falasse, me fala, por que você está angustiado? Quais são suas respostas? Qual é a raiz das nossas angústias? E quando a gente começa a conversar, a gente começa a perceber que a raiz das nossas angústias é o nosso amor, esperança e satisfação nessa vida. Por quê? Porque não está dando certo alguma coisa aqui. E é por isso que nós estamos tão angustiados com certas coisas aqui. A pergunta, a nossa angústia é celestial, a ponto de Paulo dizer assim em Romanos 9, eu estou angustiado até a morte. Por quê, Paulo? Pela salvação de Israel. Não é pelas ações da empresa tal, não é porque o dólar subiu, que eu desceu, não é porque estão falando que vão me mandar embora lá do emprego, não é porque, nada disso, não é nada disso. É porque eu estou aguardando o dia do Senhor, e eu descobri que para o dia do Senhor acontecer, Israel tem que ser salvo, mas Israel não está crendo, então eu estou angustiado. É esse tipo de angústia. Só que é uma angústia muito diferente da angústia dessa vida. Por quê? Porque a gente tem o livro de Apocalipse, e lá já tem um spoiler, ele vence no final, e acabou. Então uma angústia que já tem solução.
O problema é as nossas angústias aqui, que são sem solução. Então, quem que eu amo? Minha agenda mostra, minhas angústias mostram. Mas sabe outra coisa que mostra? Minhas alegrias. Eu chego lá, você está todo felizinho, com um sorriso de orelha a orelha. Por quê? Porque o meu São Paulão meteu 2-1 no Corinthians, mano. É só um exemplo, né? Não é que eu queria trazer isso à tona, do nada. Só um exemplo, que não é motivo, né? Quais são as suas maiores alegrias? O que é que você levanta e fala, hoje o dia é bom? Por quê? Porque caiu o salário. Aí você fica feliz 2 dias. Acabou. Hoje o dia é bom, por quê? Porque hoje é dia de ver ela. Ai, hoje eu vou ver ela. Hoje eu vou ver ele. Hoje é o dia que estreia não sei o quê. Hoje é o dia que acontece não sei o que lá. E tal. E gente, pelo amor de Deus, é lógico que é tudo motivos de alegria. Mas deixa eu te perguntar, da onde vem a sua maior alegria de todos? Gente, tem uma passagem que eu até já repeti para vocês, mas ela choca. Por quê? Porque Jesus envia os discípulos para pregar e tal. E os discípulos voltam e eles estão aqui, ó, com sorrisos daqui e aqui. E sabe qual é um dos motivos? Porque os demônios obedecem ele. Eles saíram orando e expulsando demônio da galera. E eles estão assim, você viu, os demônios nos obedecem. Aí Jesus fala assim, não se alegre com isso. Mas se alegre porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Olha isso, ele está dizendo, nem ministério deveria ser o motivo da nossa alegria. Qual é o motivo da nossa alegria, gente? Que enquanto nós éramos inimigos, merecedores da ira de Deus, Ele nos amou primeiro e enviou o único Filho dele para nos salvar. E por causa do sacrifício dele na cruz, hoje nós somos adotados filhos e filhas de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Não daria para acordar um dia triste, porque o que vai nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus? Repita comigo, nada. Nada. É claro, gente, a gente fica triste, é claro que a gente fica, nós temos preocupações e tal, mas eu estou falando de qual é a sua alegria, qual é a sua angústia que te travaria na vida. Outra coisa, quais são os seus maiores medos? Quais são os seus maiores medos? Uma coisa que o Evangelho mexe é tirar os nossos medos. Imagina, os caras chegavam para Paulo e falavam, eu vou te matar. Ele falava, por favor, eu vou direto para o colo do meu Senhor. Aí você fala, droga, não funciona. Então eu vou te soltar, por favor. Aí eu saio pregando o meu Senhor por toda parte. Eu vou te prender, por favor. Cada preso e cada guarda que passar aqui vai ouvir o Evangelho. E eu sei que esse guarda volta direto para o palácio do governador. Então, por favor. E ainda consigo meditar mais tempo para eu orar. Você está entendendo? Tipo assim, não tinha o que fazer com o cara. Porque o Evangelho vem para tirar os nossos medos. Quais são os seus maiores medos? Deixa eu te garantir uma coisa. Jesus está vindo para pôr tudo no lugar. Qual é o nosso medo? Mas também, quais são nossos maiores sonhos? Qual é o seu grande sonho? A pergunta é, o que você ama mais? Jesus e sua vinda ou este mundo? E de novo, para aqueles que estão nos visitando hoje, deixa eu fazer uma explicação aqui que eu achei importante. Isso queimou muito no meu coração durante o louvor. Você viu a gente cantando aqui. E a gente cantou a honra, a glória, a força, poder a Ele. Nós cantamos Yeshua, nós te amamos. E você viu todo mundo aqui cantando e falando. E a gente repete, a gente não gosta de repetir. Tem que repetir, até entrar no nosso coração. A gente repete, nós te amamos, nós te adoramos, nós te exaltamos, tu és lindo, tu és maravilhoso, não tem nenhum outro igual a ti. Aí você pode estar aí se perguntando, por que a gente canta tanto? Por que há uma coroa de justiça, ou seja, um prêmio para quem o ama acima de todas as coisas? Jesus, ele chega a falar assim para os discípulos ou para as pessoas, ei, aquele
que amar mais o pai, a mãe, filho, filha e a própria vida mais do que a mim não pode ser meu discípulo. Ou seja, vai ser condenado eternamente. Que isso, Jesus? Então imagina, eu chego para você e falo assim, ó, ou você me ama, ou você vai para o inferno. O que pareceria para você se eu falasse isso? Ou você me ama, ou você vai para o inferno. Pareceria carência, sim ou não? Um cara carente, não? Sim ou não? Me ama, você é obrigado a me amar. Você tem que me amar. E porque para Deus, nós estamos cantando aqui durante minutos, exaltando o nome dEle, e Ele não é carente, porque Deus não precisa de nada e de ninguém. Ele é autossuficiente, Ele existe desde a eternidade. Por que que nós temos que amá-lo? Por que que a gente cantou tanto? Por que que a gente vem todo domingo cantar e tem um grupo que ainda vem de terça para dar mais uma cantadinha? E você entrar no carro dele, está cantando. Sim ou não? Chega em casa, vamos pôr aqui uma música. A honra. Não vou continuar, que senão o pessoal sai da igreja. Por quê? Porque nós temos que amar Ele acima de todas as coisas. Então eu quero que você guarde isso. Porque Ele sabe que nada tem a capacidade de ser o sentido da sua vida. Tudo que você decidir colocar como sentido da sua vida vai se tornar um demônio na sua vida. Presta atenção no que eu vou te falar. Tudo que você pegar de bom, coisa boa, que você pegar dessa vida e querer amá-lo acima de tudo, ou seja, colocá-lo como um Deus na sua vida, ou seja, colocar como sentido da sua vida, vai virar o inferno na sua vida. Vou te dar alguns exemplos. Alguns exemplos básicos. Filho. Filho é coisa boa, gente? Meu Deus do céu. Se é uma coisa boa na vida, é filhos. Façam muitos filhos, amém? Pode beber daquela água ali ajuda muito. Filho é uma coisa maravilhosa. Deixa eu te dizer uma coisa. Se ele virar o sentido da sua vida, você transformará ele num demônio. Porque de repente você não consegue mais dormir. De repente você não consegue mais ficar despreocupado. De repente ele tem que fazer as escolhas que você acha que está certo e ele não pode machucar. Gente, terça retrasado, Davi quase quebrou o dedo, na passada ele quase quebrou o pé e a semana trincou o nariz. Só que nós temos que enviar para a escola. A gente não está vendo por aquelas 4 horas. Se você colocar isso como ídolo da sua vida, ele vai virar um demônio na sua vida. Porque ele não tem a capacidade de dar sentido para você. Ele não nasceu para dar sentido para você. É a mesma coisa com esposa, com namorado, com namorada. Se isso virar o sentido da sua vida, eu até brinco, né? Quando você fala assim, vida. Se você chama, não tem problema, pode chamar. Né? Mas não, que não seja a sua vida. Porque não é a sua vida. Ela não tem, a Val não tem a capacidade de dar sentido para a minha existência. Ela não tem a capacidade de preencher o vazio da minha alma, que só Deus pode preencher. E se eu colocar ela nesse lugar, ela se transforma um demônio na minha vida. É ela que vai me torturar diariamente. E você diz, é o amor da minha vida e é a destruição da sua vida. Dinheiro, mesma coisa. Dinheiro é uma coisa boa? Sim. Se virar um ídolo, é o demônio da sua vida, a ponto de pessoas estarem tirando a própria vida, se suicidando por causa de dinheiro. Carreira, emprego, profissão, quero me formar em medicina, e nisso, em advocacia, e naquilo. Se isso virar o ídolo, se os diplomas virarem o ídolo, isso é um demônio na nossa vida, porque nunca é suficiente. Sempre tem alguém melhor. Sempre alguém vai passar a perna, sempre vai acontecer alguma coisa. Isso vale para ministério, isso vale para saúde, para aparência. Se a aparência, gente, porque assim, é difícil para pessoas que são bonitas como eu, não idolatrar isso. Mas eu vou envelhecer. E de repente isso vira um demônio na sua vida. Que todas as vezes que você olha no espelho, você acha um novo negocinho, e aquilo acaba com o seu dia, e agora eu não sei mais o que fazer, e eu preciso correr atrás da próxima coisa, mas é algo destrutivo na nossa existência. Por quê? Porque nada disso foi feito
para dar sentido para a sua vida. Por que Deus está falando? Ei, me ame acima de todas as coisas. Não é porque Ele está carente do seu amor, é para proteger você. Porque Ele está dizendo, eu dou conta de dar sentido para a sua vida. Coloca toda a sua expectativa, toda a sua glória, tudo que você tem em mim, que eu dou conta da sua existência. Então não é porque Ele precisa da sua música, não é porque Ele precisa das suas palavras de exaltação, é porque você precisa todo domingo lembrar, eu não sou Deus, você é Deus, Senhor. A minha esposa não é Deus, você é Deus, Senhor. Meus filhos não são Deus, você toda a glória, a honra, a glória, a força, o poder, o louvor, a exaltação. Tu és Deus, tu és Deus. Eu viajei semana passada com o Elinho. E ele me falou de um texto que ele estava lendo de Agostinho, achei muito interessante. Foi de um diálogo de Agostinho, que ele dizia o seguinte, a pergunta para as pessoas era o seguinte, qual é o segredo da felicidade? Qual é o segredo da felicidade? Aí respondiam para ele assim, o segredo da felicidade é você cumprir, você conseguir realizar os seus desejos. Esse é o segredo da felicidade. Aí Agostinho dizia, faz sentido, mas eu acho que não. Porque no momento em que eu ponho a mão no objeto do meu desejo, seja lá o que for, eu não consigo ser feliz, porque agora eu entro num processo de medo de perder. Sim ou não, gente? Agora o cara fala, não, eu quero ser rico, eu quero ser rico, eu quero ser rico. Peguei. Agora não posso parar de ser rico, não posso parar de ser rico, não posso parar de ser rico. Eu tenho que manter, alguém vai me roubar, alguém vai me sequestrar, alguém vai me fazer. E agora eu tenho que ficar protegendo. Agora eu quero essa mulher, eu consegui. Agora, meu Deus, não posso perder essa mulher, essa mulher ela olhou para o lado, ela olhou para o outro lado, meu Deus, e agora? Então você nunca vai ser feliz, a não ser que haja um objeto de desejo, que quando eu agarro, ninguém pode tirar de mim. A não ser que o nosso coração esteja com todas as afeições em algo, que nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nada pode nos separar disso, que é a satisfação da minha alma. Só tem um jeito da gente encontrar a verdadeira felicidade e satisfação. É em Cristo Jesus. É se Ele der o sentido da sua vida. Agora, quem é que ama a segunda vinda do Senhor? Quem é que ama a vinda do Senhor, esse dia que nós estamos dizendo até que Ele venha? Eu quero refletir com você agora, para a gente caminhar para o final, sobre quem é que amou a primeira vinda. Porque é muito interessante, porque tem um grupo que rejeitou a primeira vinda. E tem um grupo que amou a primeira vinda. Quem é que rejeitou o Senhor na sua vinda? E quem é que abraçou o Senhor na sua vinda? Porque existe um grupo que está, na verdade, rejeitando o Senhor na sua segunda vinda. Que não se importa com a segunda vinda do Senhor. Que até agora, do domingo, você não tinha nem pensado sobre a volta de Jesus. Quem é que rejeitou a primeira vinda? Olha João, capítulo número 5. Abre comigo aí. João, capítulo número 5. Verso número 38. João 5, verso número 38. Então aqui Jesus está falando com pessoas que não creem que Ele é o Messias. Que não creem. E é muito interessante, gente, deixa eu te dar um contexto. Esses homens aqui, de novo, clamavam diariamente. Clamavam diariamente pela vinda do Messias. Esses homens aqui, eles diziam, nós amamos o dia do Senhor. Nós amamos a vinda do Rei. Vem, vem, Senhor. Vem, Maranata. Vem, Senhor. Eles amavam, eles estavam orando. Eles estudavam os profetas. Eles estavam aguardando. Eles queriam discernir os tempos para saber quando que o Messias, o Cristo virá. E de repente, Ele vem. E aí o verso 38 diz assim, ó. É verso 37. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram sua voz, nem viram sua forma, verso 38. Nem a sua palavra habita em vocês, pois não
creem naquele que ele enviou. Então olha só, Messias está na frente deles. Eu estou aguardando, eu quero o Messias. Está na frente deles e eles rejeitam. Por quê? Verso 39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Olha isso, gente. Vocês estão olhando para a Bíblia, vocês estão estudando a Bíblia, e a Bíblia testemunha a meu respeito. E quando eu chego, vocês não querem vir a mim. Vocês não amam verdadeiramente a minha vinda. Por quê? Verso 41. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glórias uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Quem são as pessoas que vão rejeitar a segunda vinda do Senhor? São aqueles que estão buscando glória para si mesmo e não a glória do Senhor. Por que esses homens rejeitam a vinda do Messias? Porque eles acharam que o Messias viria para fazer alguma coisa que eles queriam. Eles acharam que o Messias viria nos termos que eles propuseram na cabeça deles. E Jesus está dizendo, não, eu vim para a glória de Deus. E só vai me aceitar quem está aqui focado em glorificar Deus e não glorificar a própria vida. Gente, para quem está aqui hoje, para quem está com a gente conectado hoje, o Senhor não vai aceitar e não aceita ser usado pela gente para a nossa glória. Ele não está aqui para cumprir a nossa vontade. Ele não está aqui para pegar sua listinha que você fez e ticar para você com o poder dele. Não. Ele está vindo para a glória dele. E todos aqueles que amam ao Senhor e querem viver para a glória dele, são esses que têm uma expectativa ardente na volta, no retorno de Jesus. Por quê que a igreja parou de falar sobre o retorno de Jesus? E a igreja, eu digo como um todo. Por que não é uma mensagem tão falada, não é uma mensagem tão pregada? Simples, porque não promete nada para você nessa vida. Sim ou não? Se eu falasse para você assim, foque no retorno de Jesus e a sua empresa irá explodir. Aleluia! Fé em Jesus! Foque no retorno de Jesus e você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo, e a sua vida vai bem. Começa a repetir todos os dias na frente do espelho, Jesus vai voltar, e de repente começa a acontecer coisas boas na sua vida. Só que não tem glória nenhuma para você, é glória para Ele. Ele virá nas nuvens e todo olho verá Ele, todo joelho se dobrará diante dEle, toda língua confessará Ele. Só que entenda uma coisa em nome de Jesus: a destruição das nossas vidas está em buscar glória para nós, porque nós não fomos criados para isso. A destruição das nossas vidas está que nós estamos tentando sentar num trono. Deixa eu dizer uma coisa que veio no meu coração: o trono que pertence a Deus, quando eu e você sentamos, vira uma cadeira elétrica. Porque nós não fomos feitos para sentar nesse trono. Por que casais se divorciam? Porque cada um está sentado no seu trono. Por que guerras acontecem? Porque cada um está sentado no seu trono. Por que nós brigamos? Porque cada um está sentado no seu trono. Ele está dizendo, só tem um caminho, humanidade, para a gente alcançar o que ficam pregando aí sobre paz, é se todos olharem para apenas um que está sentado no trono e viverem para a glória do Senhor. É por isso que nós viemos aqui todo domingo cantar, que é para lembrar. Nós não vamos ficar olhando um para a cara do outro. Nós não estamos aqui para comparar roupa, comparar sapato, comparar ministério, comparar tamanho de carro, tamanho de nada. Nós estamos todo mundo aqui com os olhos fixos em apenas um, aquele que está sentado no trono. E é esses que desejam ardentemente a vinda do Senhor, aqueles que abriram mão da sua glória. Olha o que ele diz,
Mas eu conheço vocês, sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vem em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Nesse domingo a gente não tem nenhuma glória para prometer para você, nenhuma glória para prometer para a sua vida. Esse domingo a gente só tem um chamado ao arrependimento. Abrir mão de buscar glória para você. Abrir mão desse trono que você tanto agarrou e que está destruindo a sua vida. E viver para a glória de Deus. Isso é a libertação, gente. Como é que a gente faz para ser manso? Como é que faz para ser manso? Porque a ira está te corroendo. O estresse está te corroendo. Gente, estresse é mais nocivo à saúde do que fumar. E você está ali julgando alguém que fuma e fala: meu Deus, que incircunciso. Bravinho do jeito que você está destruindo muito mais sua vida do que quem está fumando. Você tem muito mais risco de ter uma parada cardíaca do que muitas pessoas por aí. Como é que faz para ser manso? Simples. Entrega a justiça nas mãos daquele que virá e colocará tudo no lugar. Aí você está lá: não, Val, eu estou certo. Ah, Val, não, eu que estou certo. Aí a gente abre mão e fala: um dia Deus vai julgar e vai dizer: Douglas, você estava certo. Obrigado, Jesus. Abre mão. Mas o meu chefe me injustiçou e não sei o quê. Entrega nas mãos do Senhor. Como é que faz para viver paz? Sabe como é que faz para viver paz? Abre mão do controle e coloca as mãos naquele que verdadeiramente está no trono, soberano, controlando todas as coisas, e nada sai do controle dele. Coloca. Você está entendendo por que nós vem toda semana aqui cantar? O Senhor está no controle, Deus. O controle está nas tuas mãos. Ao único que é digno de receber. Ao único que é digno de receber. Yeshua, nós te amamos. O Senhor está no controle. Tu és o Rei dos reis. E todos os reinos e governos e tronos vão se dobrar diante do Senhor. Entrega. Entrega a Ele o governo. Quem é que não ama a segunda vinda do Senhor? É aqueles que ainda insistem em usar a Deus para as suas vontades. São esses que não amam a vinda do Senhor. O Senhor está chamando a gente para esse lugar. Tá, eu quero encerrar lendo um texto para você que descreve um pouco da vinda do Senhor. E eu quero só ler com você. Então você pode só ouvir. Se você quiser fechar os seus olhos. Mateus 24, verso de número 3, assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Quando os discípulos se aproximaram dele, em particular lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer, o que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim.
que Jesus fala nesse texto para nós, que os dois grandes sinais do fim dos tempos é engano e perseguição. Engano e perseguição, e nós já estamos começando a viver isso, e a medida já está aumentando na nossa nação. Engano muito alto e perseguição. Falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas já estão se levantando, e com milhões de seguidores por toda parte. E perseguição. Só que só tem duas coisas que podem resolver isso. Engano só pode ser resolvido se você decidir empenhar a sua vida em conhecer ao Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você, igreja: todos os dias você está correndo profundo perigo ao rodar as suas redes sociais, e não só quando aparece lá sensualidade, mas quando aparece uma pregação, quando aparece aqueles 30 segundos, aquele 1 minuto, que muitas vezes tem a aparência de verdade, mas está fora do que a palavra de Deus está dizendo. Quantas e quantas pregações te ensinaram a amar essa vida e não a vinda do Senhor? Só que a gente pode estar aqui falando, esses pregadores corruptos. Não, é estes ouvidos que não foram dedicados em buscar a verdade, que está disponível em 10 versões lá na sua casa. Nós precisamos empenhar a nossa vida aqui em conhecer ao Senhor. E empenhar a vida, gente, não estou falando para você ir para o seminário, não estou falando para você fazer uma faculdade teológica. Talvez alguns aqui sim, estão vocacionados, vão se dedicar a isso. Mas eu estou dizendo sobre meia hora por dia. Só que isso 40 anos. E quando se levantarem falando, você sabe, isso não é verdade, eu li minha Bíblia. Isso não é verdade, eu meditei na palavra de Deus. Isso não é verdade. Conhecê-lo. Nós precisamos tomar uma decisão, igreja, e empenhar a nossa vida em conhecê-lo. Mas não, além de engano, haverá perseguição. E o que eu faço, Douglas, a perseguição? Como é que faz para viver isso que ele fala? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui esse perseverar, ele está falando exatamente sobre alguém com uma arma na sua cabeça, e você fala, eu não vou negar. Como homens e mulheres foram entregues para serem devorados por leões, e eles morriam cantando ao Senhor. Como homens e mulheres na história, e em alguns países ainda acontece, foram amarrados em bois e arrastados pela cidade até morrerem esfolados pela cidade, e não negaram ao Senhor. Como? Eu tenho uma resposta. Eles amaram mais a vinda do Senhor do que este mundo. Eles amavam mais ao Senhor do que todas as coisas. Então só tem um jeito de a gente estar preparado até que Ele venha. É se o nosso amor por Ele crescer de glória em glória, todas as semanas crescendo. Só tem um jeito. E se nós estivermos diante dEle dizendo, Senhor, eu quero te amar mais, eu quero te amar mais, amadurece o meu amor, me faz crescer nesse amor, revela mais o quanto o Senhor me ama, para que eu possa devolver e explodir em amor por Ti. O que nós temos que estar fazendo até que Ele venha? Conhecendo a Ele e amando Ele, conhecendo a Ele e amando Ele, conhecendo a Ele e amando Ele. Pode ser que eu não conquiste a casa própria, pode ser que eu não faça todas as viagens que eu quero, pode ser que eu não vista as roupas que eu queria vestir, pode ser que eu não conheça todo mundo que eu queria conhecer, mas tem duas coisas que não tem como faltar na nossa vida: é conhecer a Ele e amá-lo acima de todas as coisas, até que Ele venha. Mas Douglas, e se Ele não voltar na nossa geração? Não se preocupe, nós estamos pavimentando o caminho da próxima. Os nossos filhos conhecerão mais ao Senhor, porque nós abrimos um caminho para eles já facilitado. Os nossos filhos serão mais apaixonados pelo Senhor, porque eles viram um exemplo de pais queimando dentro de casa, e eles podem ser a geração que virão. Mas se não voltar na deles, eles estão pavimentando o caminho para os nossos netos. Fique de pé no seu lugar. Nós queremos cantar agora. O que a gente faz? A gente canta. Porque eu preciso todas as semanas me lembrar de quem está no trono, de quem é Deus, de quem é o Senhor, de quem eu amo acima de tudo. Eu preciso todas as semanas, todos os dias, me lembrar, até que Ele venha.
Feche seus olhos. Nós vamos cantar, e aí eu vou encerrar, e eu queria chamar a galera do clamor aqui, os líderes que estão aqui para ficarem aqui na frente. E eu quero fazer alguns convites. Você pode vir para pedir oração para eles. Se você está passando uma coisa específica, pode vir para pedir oração para eles, ok? Mas você que nunca entregou sua vida ao Senhor, você que ouviu essa mensagem e algo está queimando dentro de você, talvez você nem entendeu ela por completo, mas algo está queimando no seu coração e você nem entende o que é. Eu quero que você venha aqui para frente e peça oração para essa pessoa que está aqui na frente. Você que quer crescer em amar ao Senhor, que você está amando mais essa vida do que ao Senhor. Você já conhece o Senhor, mas você foi deixando como Demas ser envolvido por essa vida. Eu quero que você saia do seu lugar, venha pedir oração para as pessoas que estão aqui na frente, para que em família a gente possa clamar. Pai, nós pedimos uma chama acendendo no nosso coração, Pai. Senhor, nós pedimos, tira os nossos olhos, Senhor, deste mundo. Liberta-nos, Senhor, de ser como Demas, Pai. Mas nós queremos, Senhor, estar com os olhos fixos, Pai, em Ti, o autor e consumador da nossa fé. Senhor, Tu és a nossa bendita esperança. Nós desejamos o Teu retorno. Nós desejamos a Tua presença mais que tudo, Senhor. Tu és a nossa esperança, Senhor. Pai, acende um desejo ardente no coração da igreja. Amadureça-nos, Pai. Leva-nos à estatura de varão perfeito, Senhor. Leva-nos, Senhor, a Te amar mais, a Te conhecer mais, Senhor. Esse é o nosso desejo. Até que o Senhor venha, Deus. Até que o Senhor venha, Deus. Até que o Senhor venha, Deus. Nós entregamos a nossa vida, Senhor, até que o Senhor venha, Deus. Como oferta de libação, até que o Senhor venha, Senhor. Nos coloca para combater os bons combates, Senhor, até que o Senhor venha, Deus. Aguardar a fé, Senhor, a terminar a carreira, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Faça assim com suas mãos, que o grande amor do Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. E eu termino declarando Mateus 28:18. Jesus diz assim depois da sua primeira vinda: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a guardar tudo o que vos tenho ordenado. E eis que estou com vocês todos os dias, até